Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convidamos para fazer parte da mesa o diretor de operações do DAER, engenheiro Sandro Wagner Vaz dos Santos, para explanar sobre os trabalhos que serão realizados no município e região, por solicitação do vereador José Mário Belaver e bancada do MDB. De imediato passo a palavra ao vereador José Mário Belaver, proponente desta visita, para que faça as suas considerações. Uma saudação à colega vereadora Eleonora. Quero saudar aqui o suplente de vereador Silvio, o ex-vereador Calabria, funcionários da casa e demais presentes nesta sessão, nesta tarde, a imprensa e demais presentes. Uma saudação especial hoje ao engenheiro, o diretor de operações do DAER, o engenheiro Sandro Wagner dos Santos. Muito obrigado pela presença, ao qual nós fizemos esse requerimento juntamente com o vereador também e a bancada do PP, o vereador Kiko Paese e também do vereador Tadeu Salib dos Santos, para que pudesse vir a essa casa para poder explanar a respeito dos trabalhos que serão realizados, as melhorias que poderão ser realizadas na nossa região, nas nossas rodovias, e também, naquela ocasião, quando nós fizemos esse requerimento, a 453, ela estava em péssimas condições, então a gente queria agilizar esse trabalho, e na última semana foi feito os tapa-buracos. Mas também saber do senhor se há condições, qual que é a intenção, ou se há algum projeto de melhorias, de refazer essa malha rodoviária, o recapeamento no geral dessa 453, haja visto que ouvimos pela imprensa na semana passada ou na outra que essa rodovia passam cerca de 35 mil veículos dia. Então é uma rodovia de bastante movimento, aonde que agora diminuiu os problemas, mas nós tivemos sérios problemas causando acidente, até mortes nessa rodovia devido aos buracos que existiam. E também nós gostaríamos, se pudesse explanar a respeito da 813, onde que realmente essa 813 está em péssimas condições. E eu espero que os colegas também façam seus questionamentos para poder, então, hoje, colegas vereadores, diminuir as dúvidas que nós temos em relação às rodovias da nossa região, aproveitando mais o nosso engenheiro que está aqui e agradecendo a sua presença. Então, por enquanto, era isso, senhor presidente. E após ouvir os demais vereadores, eu irei me manifestar novamente. Por enquanto, obrigado, senhor presidente. Com a palavra, então, o nosso representante do DAER, Sandro, que falará, então, terá 15, 20 minutos. Sandro, você precisar um tempo a mais, também fique bem à vontade. E após, então, abrimos para os questionamentos dos colegas vereadores. Boa tarde a todos. É uma satisfação. Peço desculpas pela voz, eu realmente estou bem gripado. Fui acometido de uma gripe um pouco forte aí esse final de semana. É com grande satisfação que venho a essa casa e não me recordo, acho que em 37 anos de DAER, muito poucas vezes estive nas câmaras de vereadores. Então, para mim é realmente uma grande honra. Nós viemos aqui hoje comentar, e estou à disposição de todos os vereadores, sobre a situação das rodovias no âmbito da 2ª Regional de Bento Gonçalves. Eu estava superintendente regional até 2 semanas atrás, quando assumi a diretoria de operação rodoviária do DAER. Nós estamos trabalhando na RS 122, RS 446
e RS 453. Depois de muito esforço, e isso graças, vamos dizer assim, ao esforço que fez o Governo do Estado junto com a Secretaria de Logística e Transporte, foi nos destinado alguns valores para que pudéssemos aplicar nas rodovias da região. Isto foi amplamente divulgado pelo governador do Estado, pelo secretário Juvir Costela, e cabe a nós, como gestores, de posse desses recursos, aplicá-los da melhor forma possível. Não é o ideal, acredito que não seja o ideal, mas é o que temos para o momento. Pior sem nada. Nós ficamos desde agosto do ano passado sem CAP. CAP é o ligante, matéria-prima básica para a execução do asfalto a quente. Então, todo esse período que nós ficamos, aumentou a deterioração das nossas rodovias, trazendo a elas uma situação realmente crítica. Então, estamos trabalhando agora, depois desses valores que nos foram repassados, depois desses valores que foram liberados pela Secretaria da Fazenda, e tendo a responsabilidade de aplicá-los da melhor forma possível. O cobertor é curto, não temos os valores para fazer tudo aquilo que gostaríamos. Recapar as nossas rodovias da região da Serra seria o ideal, afinal de contas, aqui passam mais de 35% da receita do Estado. É uma região próspera, é uma região que toca praticamente grande parte do nosso Estado. O DAER depende de recursos, o DAER não tem caixa. O DAER depende de repasses do Governo do Estado. O DAER não tem recursos. Então, nós somos demandados e necessitamos que os recursos sejam injetados no DAER para isso. Todos esses trabalhos que estão sendo executados através de contrato, é um contrato de conserva, né, que está sendo gerenciado pela 2ª Superintendência Regional. Posso ouvir depois alguns esclarecimentos, posso dar mais tarde, mas a princípio era isso. Agradeço o seu convite e só peço desculpas quanto a minha gripe, mas estou à disposição para ouvi-los e retirando dúvidas, se os senhores assim permitirem. Obrigado, Sandro. Colocamos à disposição a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, vereadora Leonora, Starsac, sua parceria, funcionários da casa e demais presentes que se encontram nesta noite. Imprensa, vejo aqui a Espaço, a TV Serra, com o Leandro. Bom, a gente sabia, eu tinha certeza, com todo respeito, que o senhor Sandro, engenheiro, viria para cá, para esta casa, mas com nenhuma solução. Nenhuma solução. Porque a gente sabe que o Estado está falido. E não é de hoje, não é desse governo, não é do governo do passado. O senhor foi muito bem quando o senhor disse que 35% passa por essa região, e é verdade. Se nós vamos ver, só perdemos para a região metropolitana. Hoje o DAER aqui na região da Serra é 122, 453 e 813. Então veio uma verba, assim, foi divulgada, mas uma verba, se fosse para começar uma via, por exemplo, a 453, ou a 122, ou a 813, essa verba não daria para fazer toda
não começar e terminar essa. Não teria condições. Então fecha um buraco aqui, fecha um outro lá. Quando chega lá no fim da via, aquele buraco aqui já está aberto de novo. Essa é a verdade. Já está aberto de novo. A 813, quem conhece passa lá, e eu passo lá semanalmente, 2 ou 3 vezes por semana. Tem esse trecho aqui de 1.600 metros, que é do município. Depois, na época do governo Sartori, foi feito um pouquinho além de Nova Sardenha. E até a divisa de Garibaldi, na Fenacham, não tem condições. Você pega essa região de Zil Blau, linha Paese aí, meu Deus do céu. Tem buraco esperando para entrar. Os acostamentos não existem mais. Inclusive, há diversas invasões. Praticamente em cima do asfalto da 813. Quantas vezes eu fui a Bento Gonçalves? Isso há muitos anos atrás. Gente, vão lá que estão construindo em cima do Mindo Daer. Já invadiram a aviação férrea e agora vão entrar dentro do asfalto. Nunca veio ninguém do Daer. Nunca veio ninguém do Daer para tomar uma providência. E o pessoal construindo. Então, até se fala em fechar a superintendência de Bento Gonçalves, que não faz nada e coisa, mas não é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, vocês estão quebrando o galho. E essa sua explanação que o senhor fez, eu sabia que era isso aí, porque não tem outra coisa para fazer. Mas que bom que o senhor veio aqui. E foi franco dizendo que vocês aqui dessa região, o Daer, não tem as mínimas condições de fazer o que tem que ser feito. Então vamos fechando aqui, aí vai um requerimento para lá, dá uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha lá e vamos levando. Agora que essas 3 rodovias, 122 até deu uma melhorada. A 453, Bela Ver, está de 50% abaixo. E a 813, então, não tem explicação. Para finalizar, a 803 do Estado não tem dinheiro para recapear, que nem foi feito esse trajeto daqui, depois que é da prefeitura do município, até Nova Sardenha, um pouquinho mais, que passa a patrulha e tira aquele asfalto e deixa a estrada de chão. Deixa a estrada de chão, bem direitinho, brita ela, evita acidentes, evita a manutenção dos automóveis. Tem pessoas que passam aí à noite, que vão trabalhar em Carlos Barbosa, lecionam lá, vêm para cá, voltam para lá, entendeu? À noite. Meu Deus do céu, é um inferno. Ainda bem que nós temos Nossa Senhora de Caravaggio, que acredito muito que está olhando para essas pessoas. Mas obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Vereador, é muito pródiga a sua colocação sobre as invasões, mas desde o ano passado nós já temos parceria com a PGE e estamos providenciando a retirada. É que demora, vereador. Demora bastante, porque a gente tem que notificar, às vezes o notificado sai e vende para outro, e assim nós já notificamos na mesma casa 4 pessoas. Mas a gente está providenciando e lastimável essa, vamos dizer assim, essa invasão. Lamentável a situação da 813, lamentável. A Superintendência Regional de Bento Gonçalves, ela saiu do seu local, ela foi permutada por uma área do Presídio Central. Nós acabamos a parte de escritório indo para o centro, ali próximo, junto com o Cine, e tivemos que desmembrar os outros 2 segmentos. Cumpre a mim, como neto e filho de funcionário do Daer, exaltar a parceria dos funcionários que ainda nós temos lá. Nós datamos com os equipamentos de 1983, acho que são os caminhões e patrolas.
Mas são esses funcionários que andaram tapando buraco no desvio Blaut. São esses funcionários que, quando o Estado falha, quando o Estado deixa de renovar um contrato, ou não tem recurso para pagar um contrato, são esses funcionários que fazem manutenção, roçada, limpeza de placa, funcionários da nossa idade, 60 anos, 60 e poucos anos. Eu tenho que exaltar a parceria que sempre tive com eles aqui. Mas volto a dizer, vereador, se nós tivéssemos recursos, se nós tivéssemos dinheiro, se o dinheiro fosse nosso, vereador, eu tenho certeza que a gente faria, e a gente tem vontade de fazer. Eu dirijo também, vereador, há mais de 30 anos nas rodovias, eu sou pai, eu me preocupo quando as minhas filhas vão para algum lugar por causa das estradas, por causa dos perigos. E eu tenho noção da qualidade das rodovias que elas se encontram. Nós ficamos muito tempo. E a conserva, vereador, que se a gente... É a mesma coisa que a gente tratar a manutenção da nossa casa. Se a gente demorar muito para fazer uma conserva, qualquer manutenção na nossa casa, dentro de 1 ano é o dobro do preço, se não for 2,5 vezes a 3. É o caso das rodovias. A chuva, o peso, a própria oxidação do material, isso degrada o pavimento. E se a gente não der manutenção, se nós não tivermos recursos, eu volto a frisar, o que a gente está fazendo hoje na 122, na 446, parte da 453, é porque nós tivemos recursos alocados. O DAER recebeu o recurso. O DAER não tirou do bolso. Nós temos que buscar sempre do mesmo pote, que é o pote do governo do Estado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui os meus colegas vereadores, vereadora Leonora, ao Corpo de Bombeiros, à rodoviária, aos presidentes de bairro, ex-vereadores, a todo o público em geral. Primeiro, Sandro, então, parabéns por ter vindo, pela explanação, e iniciar a conversa dizendo que, enquanto tu esteves em Bento, foi sempre um parceiro, mesmo que sem recurso, nos atendia, tentava encaminhar nossas demandas, quando podia resolver, resolvia. Porém, a gente sabe que, de fato, o DAER está sem recurso. Eu estive no DAER em Bento agora na última semana e praticamente não sobrou ninguém ali agora com a saída do Regis, a própria saída tua, e se esvaziou o DAER. E o que me preocupa, estando sem dinheiro por culpa de vários governos, o DAER não só não faz, como tem ultimamente atrapalhado quem quer fazer. Eu cito o caso, Sandro, e quero passar essas demandas. A comunidade de São Miguel e a comunidade do Burati, sabendo da situação do Estado, querem pagar a obra para melhorar o acesso às suas comunidades. E, pasme, o DAER não autoriza. O DAER, quando tu chega lá, ele não faz o mínimo, mas quando tu vai querer pagar, ele quer o ideal. O possível e o ideal existe uma distância muito grande. Como o dinheiro é tão suado da comunidade que não deveria vir dali, mas se dispõe a fazer, que exijam o básico. Eles só querem melhorar o acesso, querem uma entrada digna, e hoje o DAER tem cortado essa possibilidade. E não só em obras, a gente também está agora vivendo um drama nos projetos, né? Diversas empresas, pela situação geográfica do município, estão vindo para a nossa Farroupilha, estão encontrando inúmeros problemas para aprovação de viabilidade de acesso no DAER. Problemas de que monta o atraso para uma análise, eu nem vou comentar, às vezes é ano, mas a dificuldade também de querer exigir o máximo do máximo do máximo para liberar essa viabilidade de acesso. Então, se o Estado tem chance de crescer, o vereador Tadeu vai apresentar uma lei depois que corrobora com a lei federal também, o Brasil quer voltar a crescer, o Brasil quer que as empresas se instalem com menos burocracia. A gente não pode ter o DAER atrapalhando. Então, ou o DAER muda a sua cabeça, ou o DAER fecha. Ou deixa de atrapalhar, ou vem para o nosso lado e nos ajuda. E tenho certeza, Sandro, que tu pensa como eu,
é engenheiro também, e quando esteve aqui sempre foi um parceiro. Então, leve essa mensagem que nos ajude, que está chegando ao limite. Era isso, senhor presidente. Sou solidário. Gostaria que o senhor me repassasse as suas demandas no nome desse processo. O Estado, quando não pode fazer, ele não pode atrapalhar. O Estado tem que ser um facilitador de quem quer empreender. Então, nós vamos dar uma olhada. Eu me proponho a pegar em mãos o número desse processo que o senhor tem, colocar embaixo do braço e lhe dar uma resposta, assim como tenho feito em todas as demandas que recebi. Eu vejo dessa forma. Até porque, vereador, muitas vezes aqui, a descoberto, nós ficamos inoperantes. E o incompetente sou eu. Ninguém é visto como incompetente, a não ser o engenheiro do DAER, que está sentado aqui, que não fez nada, que não saiu da cadeira, que não veio ver o buraco. Até com pré-misturado a frio nós trabalhamos. Como uma solução paliativa. Ah, mas é uma porcaria. Mas é o que a gente pode fazer para tentar atenuar as condições das rodovias que houve no final do ano. E isso para nós não é o que a gente pensou quando entrou no DAER. Mas a gente depende de alguém acima de nós. E eu acredito, tenho certeza disso, que esses recursos liberados foram recém o primeiro passo para a liberação de mais recursos que deve vir logo em seguida, para que a gente possa continuar na conservação das rodovias. Eu entendo, isso é uma posição minha, que nós primeiro precisamos conservar o que tem antes de construir novas rodovias. Nós precisamos primeiro conservar o que nós temos. Primeiro, cuidar do patrimônio que se tem, para depois pensar em nos espichar mais. Mas, vereador, estou à sua disposição e gostaria que o senhor tivesse já esses dados em mãos, me passasse. Amanhã eu tenho reunião do Conselho de Administração às 9 horas da manhã do DAER e vou falar com a engenheira Bibiana. Obrigado. Com a palavra, o vereador Beto Maioli. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o pessoal aqui presente, Corpo de Bombeiros, oficiais rodoviários, TV Serra e demais pessoas presentes. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao engenheiro Sandro pela vinda aqui nessa casa e já pela disposição de vontade que se colocou para poder ajudar a nossa Serra Gaúcha. A pergunta que eu faço do dinheiro que vem do DAER do governo para o DAER contrata pessoas, terceiriza o trabalho ou é recursos humanos do DAER que faz o trabalho? E eu queria dizer que eu viajo muito nesse Brasil amado, nesse Rio Grande do Sul, e aqui tem um raio de 100 e poucos quilômetros, que seria Farroupilha, Caxias, Farroupilha Garibaldi, Farroupilha Bento Gonçalves, Farroupilha Carlos Barbosa, que realmente é pecaminoso, às vezes, o asfalto nesse trecho de 100 e poucos quilômetros. E viajamos para esse Rio Grande amado, uns asfaltos que é uma maravilha. E saber que aqui são os maiores empreendedores de polo de produção. E tem outra. Aqui nós temos uma deputada que se engajou, fez campanha para o deputado e se elegeu, a deputada Somense de Farroupilha. Eu concorri para deputado também, ajudei o nosso governador para fazer campanha para ele, graças a Deus elegemos eles. E nós gostaríamos de ter um retorno dentro da possibilidade do Estado para dar uma resposta para esse povo que trabalha, que luta para escoar a sua produção. É isso aí que nós gostaríamos. E eu vou fazer uma outra pergunta meia. A viabilidade de acesso agora depende, aonde que é urbano, depende do DAER ou depende da prefeitura onde tem expansão urbana? A viabilidade dos acessos depende do DAER ou depende da prefeitura? Essa é a pergunta que também quero fazer. Obrigado, senhor presidente.
Não, vereador, os contratos, o DAER não tem, há muitos anos não faz mais. Eu acho que talvez eu tenha trabalhado na construção de pontes e rodovias quando era estudante de engenharia. Depois o DAER foi perdendo gente e o Estado preferiu investir muito mais em empresas do que nos próprios funcionários. O DAER não faz concurso para nível médio há muitos anos. E nós estamos perdendo pessoal em função da idade e em função de aposentadorias, né? O DAER possui contratos de conserva, que as empresas são contratadas e executam o serviço através da fiscalização das unidades de conservação do DAER em todo o Estado. O ideal, vereador, como eu gostaria de frisar para o senhor, o ideal é que a gente tivesse bastante recurso, que a gente pudesse recapear todas as estradas que fazem parte. Esse seria o ideal. E esse é o nosso sonho. Eu conheci a Serra há 2 anos e meio, quando vim para cá. Eu tinha trabalhado na região da fronteira, região sul, região metropolitana. E aqui é uma região dotada de pessoas incríveis, pessoas trabalhadoras, pessoas empreendedoras. E realmente a gente também fica frustrado em não poder resolver os problemas do jeito e da forma como a gente gostaria. Quanto à parte de acessos, principalmente no perímetro urbano, eu acho que existe a possibilidade de um contrato de apoio técnico ou um convênio técnico com o DAER, para que o município demande sobre esses acessos, principalmente no perímetro urbano, porque nós temos um segmento dentro de Farroupilha que ele se confunde, é uma rodovia estadual que confunde com um perímetro urbano. Então, pode, eu acredito que sim. Eu acredito que é questão de se fazer um ofício, de se questionar, de se tentar fazer um convênio de apoio que o município possa deliberar sobre acessos dentro do perímetro urbano. Não vejo por que não se faça isso, essa pergunta, não se faça esse questionamento para o jurídico. Afinal de contas, volto a responder a pergunta do vereador, se o DAER não pode fazer, não vai atrapalhar. O DAER tem que facilitar. Vamos facilitar, vamos ver isso. Tá certo. Um ofício seria de bom tamanho e de bom tom. Vamos começar a remar em relação a isso. Vejo com bons olhos esse tipo de pedido. Obrigado. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, TV Serra, pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e demais pessoas que estão acompanhando a sessão de hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós temos alguma coisa em comum com o Sandro, o sobrenome dos Santos. Eu, com um pequeno diferencial aqui, tenho uma mistura de sírio-libanês com negrão. É a parte que eu sou parecido com o senhor, e os dois são de pele mais clara, mas muitas indagações já foram respondidas. A primeira, na sua apresentação. Quando o senhor falou que está aqui há 15 dias, assumindo em Bento Gonçalves, eu já entendia de muitas dificuldades que o senhor ainda não conseguiu respostas. Porém, eu queria lhe dizer o seguinte: nós concentramos e focamos muito na questão buracos e conservação de rodovias. Comandante Starsac, sábado à noite eu estava indo a Caxias do Sul, como faço semanalmente, e eu me deparei com uma situação extremamente preocupante. Quero aqui também ser solidário com toda a solicitação
do vereador Argenta, com as colocações do vereador Kiko Paese, também do nosso companheiro Maioli, mas o tapa-buracos é o primeiro passo de algo que precisa de uma complementação na questão segurança. Sábado à noite era impossível a Polícia Rodoviária Estadual estar na via 9 horas da noite. Mas eu contei 5 veículos sem condições nenhuma de trafegar. Sem farol, sem sinal, sem sinaleira traseira. E aí eu me perguntei, digo, meu Deus, e o pior de tudo, com aquele mau tempo, as condições da pista, tem momentos que o senhor não sabe se o senhor está na esquerda, no meio da pista, ou está aonde o senhor está. E eu, por 2 vezes, estava na velocidade compatível com a via, mas aqueles veículos ali estavam proporcionando, devido às más condições de sinalização, um perigo enorme naquelas vias também. Então, eu quero lhe dizer de que o seu desafio é muito maior do que o senhor imagina. E o senhor, como engenheiro, e com certeza absoluta deve olhar a questão engenheiro e olhar a segurança, lembre-se que se der para retocar, pelo menos para que a gente saiba onde está, em dias de mau tempo na nossa região, vai contribuir também. Seja bem-vindo, e eu acho que o senhor já está fazendo muito nos primeiros 15 dias, e vamos estar junto com o senhor, quem sabe nos próximos 150, para pegar melhores resultados. Boa sorte e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, vereador. De antemão, antecipo, até para agradecer, desculpa que eu cometi essa gafe, ao tenente Stassak, parceiro, uma pessoa de uma índole ímpar, e de antemão antecipo a todos os vereadores. O serviço que está sendo feito na 122, ele só não foi sinalizado porque não está concluído. Eu não vou colocar pintura, porque logo adiante eu vou ter que retirá-la. Mas nós já viemos aqui, nós já olhamos a rodovia, e deveremos, pelo menos, implantar uma sinalização emergencial, se não for essa semana, a semana que vem, dos 49, dos 50, para baixo, em direção a São Vendelino. Tá, tenente? Deixar bem claro. E os desafios são grandes. Mas nós temos uma verba para sinalização e a gente pretende implantá-la. Tá bem? Obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Silvestrin. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Fabiano Piccoli, saudar a nobre vereadora Eleonora, saudando ela, quero saudar todos os colegas vereadores aqui presentes. Quero fazer uma saudação aí à polícia, através do tenente Stassak, o Corpo de Bombeiros, demais presentes aqui nessa casa, aí, a imprensa. Quero fazer uma saudação especial ao nosso amigo e o engenheiro Sandro. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo em vários momentos, né? Então eu quero primeiramente agradecer pela presença aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E também eu quero te agradecer, nunca te agradeci publicamente, mas para quem não sabe, o período que eu esteve aí na Secretaria de Obras, o Sandro, através do DAE, aí, foi um parceiro muito grande aí, juntamente com a Prefeitura. Aí. Fizemos várias ações de tapa-buraco aí, inclusive nos cedendo material, aí, massa asfáltica, CAP, até raspa de asfalto. Então, quero te agradecer aí de coração, que a Prefeitura também tem as suas dificuldades. Então, eu sei a dificuldade que tem o DAER e o Estado, mas mesmo assim, dentro das condições nossas, a gente se ajudava, né? Então, eu
você é uma pessoa acessível, que é fácil para conversar, não tem muito rodeio, então é só ligar e muitas vezes acontecem essas coisas. Eu estava ouvindo os colegas aí falar também, não quero ser muito repetitivo, né? A gente sabe as dificuldades que estão as rodovias aí, né? A 813, eu não sei se vocês começaram a fazer alguma coisa na 813. 813. Garibaldi, aí. É um trecho aí que entre Dizil, Blaut, até na Fena Champ aí está muito ruim, né? Então Sandro, de repente, eu não sei as condições financeiras que vocês estão, mas se pudesse dar uma atenção especial nesse trecho aí que tá precária a situação, né? Então foi feito um trecho, foi muito bem feito, né? A gente sabe que nós temos 1.600 metros aqui do Poder Público Municipal que está em andamento, né, David? Então, a gente gostaria que desse uma atenção especial. E, claro, que a 453 tem os seus problemas, né, e a 122 está sendo feita aí. Então, até para não repetir o que os colegas falaram, agradecer pela presença aí, né? E pode contar com a Câmara Municipal de Vereadores aí, que a gente vai estar sempre apoiando. Só para concluir, presidente, se eu não me engano, né, semana passada foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa autorizando os municípios a fazer as rotatórias e trevos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, claro que o município tem que fazer, mas através de projetos, coisas assim, autoriza o município fazer sem ser apontado, de repente, para o Tribunal de Contas, coisas assim. Obrigado aí pela atenção. Dentro das possibilidades, dentro daquilo que a gente se propôs, quarta-feira passada a gente teve um desvio Blaut, no 813 ali. De uma forma bem precária, é claro, mas na tentativa de amenizar. Volto a repetir, vereador, é uma pena que a gente não possa ir no pote ali e pegar dinheiro de trazer recursos para o DAER. Eu não posso, e nunca, os senhores ouvirão, eu acho que o DAER tem que se renovar. Eu acho que o DAER tem que passar por um processo de renovação, de atualização, de gestão. Nós pagamos e pecamos hoje, talvez, pelo nosso tamanho. Para quem conhece o DAER, algumas residências no interior, nós temos locais enormes, grandes, muito grandes. Erechim, fica na Avenida 7 de Setembro, Santa Maria, bem no centro. Santa Cruz, que fica bem próximo a Oktober. Bagé, que é grande. E eu acredito que se a gente fizer um trabalho junto ao governo do Estado, ou a gente vender isso e criar um fundo rodoviário e fazer um planejamento para 10 anos, a gente possa resolver. Ou trocar, permutar por presídios, escolas. Isso fica a critério do governo. Se criar uma política de Estado para isso. E aí o DAER deixa de ir no governo do Estado pedir recursos. E deixa de ir lá e pedir tanto no pote. O DAER não deve fechar. Às vezes, quantas vezes a gente é mal atendido em alguns lugares? E a gente diz, pá, tomara que feche isso aqui porque atende mal. O DAER não atende mal. O DAER é o órgão fiscalizador. Vamos criar uma agência para fiscalizar? Se nós já temos. O DAER há muito tempo não é mais operacional. E, de fato, não é operacional. O DAER não constrói mais. Mas nós temos condições de ter bons contratos e gerir esses contratos. Contratos de massa, de sinalização, contratos de roçada, contratos de conserva. É isso que nós queremos. E, para isso, nós estamos aptos a trabalhar. Com a palavra, o vereador Dair Sobierai. Uma saudação ao nosso
comandante da rodoviária Estasac, aos bombeiros, sejam bem-vindos, aos nossos músicos, Pontel, Rogério, o Sérgio, o Piccoli, que nos últimos dias aí estão uma briga cerrada buscando algo mais de justeza na nossa Semana Farroupilha. Não desistam do que é direito de vocês. Queria só dar uma saudação, Sandro. Obrigado pela presença hoje. Escutando a explanação de todos os colegas vereadores e até da comunidade em si, a gente parece que transfere toda a culpa para o Dyer, né? Que é o Dyer o culpado. Por quê? É o Dyer que não faz nada. Mas em qual governo que entra e não bota a culpa no outro? Esse governo entrou, peguei o Estado falido. O outro entrou, peguei o Estado falido. E o que eles fizeram para mudar a política para investir nas rodovias? O Sandro falou que desde agosto não tinha o CAP, que era a Liga. Por que não tinha? Política mal feita, né, dentro dos investimentos que seria destinado para o Dyer. Eu culpo o Dyer, sim, no momento que ele não coletar todos os dados das rodovias, encaminhar junto ao governo para fazer algo diferente, um projeto maior para que se invista em cada região. Se ele não fizer isso, sim, é culpa do Dyer, é culpa das pessoas que estão aí trabalhando. No momento que ele faz isso e o governo não atende com investimentos no orçamento, de quem que é a culpa? O Dyer é governo também, mas em si precisa de uma política no geral para mudar e solucionar o problema das rodovias. Porque senão sempre a gente vai falar mal dos amarelinhos, que é o Dyer. Então, obrigado e pode contar com a Câmara de Vereadores, em si, com nós, pelo que pudermos fazermos para ajudar, com certeza faremos. Obrigado. Vereador, se o senhor se lembra, acho que o ano de 2017, 2018, até agosto de 2018, nós estávamos fazendo Caxias, Farroupilha, que foi feito, e depois pulamos aqui e estamos fazendo em direção a Caxias, quando encontramos dificuldade. Não encontramos, que eu digo Dyer, eu também sou Dyer, em renovar contrato com a fornecedora de massa asfáltica por falta de recursos desde agosto do ano passado. Aí nós passamos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em junho desse ano que nós conseguimos resolver o problema com a fornecedora de asfalto. Aí, tenente que diga, não tem rodovia que resista. Com a palavra o vereador Sidney Catafesta. Quero aqui saudar a comunidade presente, saudar o engenheiro que vem aqui hoje nesta casa, representando o Dyer do Rio Grande do Sul, senhor Sandro. E na sua fala eu já pego um gancho onde você diz que o Dyer não atende mal. Com todo respeito, não atende mal, mas também não atende, né? Começa por aí. Com todo respeito à sua presença nessa casa, passou-se 50 minutos e 50 minutos nada de concreto. O Dyer do Rio Grande do Sul, na minha visão, é um órgão que mais engessou o Estado do Rio Grande do Sul. A folha de pagamento do Dyer chega a mais de 300 milhões por ano, sem contar 13º e demais outros benefícios. Tá? Foi-se o tempo em que o Dyer trabalhava. Com todo respeito, quantas mais pessoas devem morrer nas rodovias desse Estado pela precariedade das rodovias? Quantos foram os meses que um buraco ficou aberto? Quantos? Quantos engenheiros saíram lá da sua salinha de ar-condicionado e foram ver os buracos? Quantos? Dentro desta folha que está aqui mensalmente chegando a mais de 24 milhões por mês. Então, com todo respeito a esta casa, quando foi formulado o requerimento que tem valor a esta casa é uma moção de apelo para o fechamento do Dyer, uma reestruturação do Dyer. É o que foi dito nessa noite. Fechamento, ou unificação, ou ver uma nova maneira deste órgão que no passado fez e que hoje não faz nada. Está aí a obra sendo feita na 122? Sim. Nada do Dyer, administrando o contrato, que tem outras empresas fazendo a parte, então, de execução. Tem que ter o Dyer? Esta é a minha pergunta.
Dair está hoje com o maquinário precário, os funcionários que por muitos anos não se passou um novo concurso público. E a folha foi se acumulando. Pena que não veio hoje engenheiro, que é então acima de Vossa Excelência, para vir nesta casa. Porque vir aqui, não trazer nada de concreto, a não ser o que já está sendo executado na PRF, que está aqui hoje, Starsac. Quantos meses do ano que ficou aquela situação e ainda continua? Então, gente, eu peço aos vereadores que nesta noite vamos votar o requerimento 126 para que esta moção de apelo para o fechamento do Dair possa ir em todas as câmaras do Rio Grande do Sul e que esse gargalo financeiro do Estado do Rio Grande do Sul possa chegar ao fim. Então, presidente, tem pedido dessa casa que os demais vereadores fizeram há anos que não foram atendidos. Um buraco não consegue tapar. Imagina fazer uma obra maior ou executar outros viadutos e acessos. Muito obrigado. Esta é a minha colocação de indignação nesta noite. O senhor tem razão. Mas eu disse antes, o Dair há muito tempo não constrói, o Dair já construiu. O Dair já foi muito protagonista nesse Estado. Anos. Assim como vários órgãos que eu não vou ter a indelicadeza de citar. Tem mais órgãos, então, se não correspondem aos fatos, devem ser fechados. E acho que está faltando. Então, vamos ver, o Dair não faz, tem que fechar. Quais são os outros órgãos que também não correspondem às expectativas que devem fechar? Vamos lá. Então, assim, ó, o Dair hoje é gestor de contratos. E deve ser. Concordo com o senhor. Nós temos que fechar essas nossas estruturas grandes que nós temos hoje. Vendê-las, nós temos que permutá-las. E quando faltar agora, quarta-feira, o pessoal do Dair de 65, 70 anos, com um caminhão de 1982, falar tapar buraco. Que horror. Mas atenuou. Alguém não furou pneu. Alguém não caiu em buraco. Mas foram o pessoal de 65 anos que foi lá, vereador. Eu não posso dizer porque ele é velho que ele tem que ir embora para casa. Eu não posso dizer que ele é velho, a mesma idade do caminhão, que ele não presta mais. O senhor, o senhor me desculpe, mas eu nunca sentei em cadeira dentro de gabinete, vereador. Quem me conhece sabe que eu sempre estive na rodovia. Há 37 anos eu faço isso. Eu sei que, para muitos, e eu disse isso antes, o incompetente sou eu, não é o que está acima de mim. Mas nesta região, o incompetente sou eu. Eu tenho feito parcerias, fiz parcerias com a Prefeitura de Farroupilha. Nós entregávamos a massa e o nosso pessoal, a Prefeitura, os equipamentos. É assim que eu acho que a gente tem que trabalhar, em parcerias. Ah, mas o Dair não constrói. O Dair não constrói há muitos anos. A gente tem um contrato para execução de pontes, a gente tem um contrato para execução de bueiros, a gente tem contrato, mas precisa de alguém para fiscalizar isso. Vamos pegar, então, vamos fazer esses imóveis do Dair, vamos trocá-los, permutá-los por presídio, por escolas. Um fundo rodoviário que seja gerido por uma pessoa de confiança e que possa trabalhar, fazer um projeto de 10 anos. Mas o Dair já foi escola. Eu não compactuo, não posso compactuar, embora lhe dê razão, mas digo, e que é o meu pensamento, se o Dair, assim como um órgão estadual, ele não pode dificultar, ele tem que facilitar quem quer empreender. Agora, nós passamos, vereador, desde o ano passado, desde agosto do ano passado. Nós tínhamos um contrato e o contrato não podia ser usado porque não tinha material. E o Dair é o culpado. Quando eu não tenho dinheiro, quem é o culpado? A minha mulher? Minha filha? Não, o culpado sou eu porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer manutenção na minha casa. O Dair não pode fazer manutenção.
Ele depende de recurso, alguém tem que dar esse recurso para o DAER. Agora, se o DAER sempre tivesse sido valorizado ao longo de todos esses anos, não tivesse sido legado a um segundo plano, em detrimento ao crescimento das empresas que hoje trabalham e prestam um bom serviço, se o DAER tivesse feito concursos e tivesse renovado o seu corpo técnico, mas não. Hoje o DAER está relegado a um segundo plano. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reestruturação do DAER. Vamos, ótimo, sou parceiro. Minha sala lá, eu assumi há 15 dias a diretoria de operação, está aberta para isso. Sou parceiro para levar isso adiante. Mas não posso concordar que um órgão em que trabalhei e trabalho com muito afinco, tenho muita responsabilidade, possa ser fechado porque não cumpre as suas obrigações. Não cumpre porque precisa de recurso. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, quero cumprimentar aqui a imprensa, através do Leandro Adamati, da TV Serra, o Jorge Bruxel, do jornal Farroupilha, cumprimentar também o comandante, tenente Stassak, da Polícia Rodoviária, sargento Petri, cumprimentar do Corpo de Bombeiros, o sargento Andrade e os soldados Ramon e Felipe. Sobre esse assunto, eu gostaria, Sandro, na verdade, de fazer algumas colocações e até referendar o que, de certa forma, colocou anteriormente o vereador David. Primeiro, que eu acho que nesse novo papel que está sendo exercido há algum tempo, de mais como órgão de regulação e fiscalização do que até mesmo de execução, é importante que esse novo momento em que nós estamos vivendo, e também colocou o vereador David, que o vereador Tadeu coloca uma sugestão para que nós possamos destravar, inclusive, mais o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado e do Brasil, é importante que nós tenhamos pessoas abertas ao diálogo para que algumas dessas liberações, alguns desses estudos possam ser, quem sabe, flexibilizados com o objetivo de não travar o desenvolvimento. A gente sabe que muitas vezes até vamos dizer assim, na impossibilidade do DAER podem surgir aí pequenas alterações ou pequenas melhorias que podem ser feitas, inclusive, por proprietários ou alguma coisa nesse sentido, que acho que é importante que o DAER possa olhar na sua dificuldade a possibilidade de fazer essas parcerias e essas liberações, quem sabe, com uma celeridade um pouco maior. Não vou aqui fazer ou repetir todas as colocações feitas, mas acho que é importante nós deixarmos claro a importância da nossa região para o Estado e a atenção quando tiver reunião de diretoria do DAER, que vai ter recursos do Estado, e eu sei que o Estado tem muitos quilômetros para atender, o Estado tem muita coisa para dar atenção, mas é importante que nós tenhamos a importância da região da Serra sempre colocada em primeiro lugar. Por aqui passa o desenvolvimento de boa parte do Rio Grande do Sul e nós estamos realmente com vias defasadas, né, que poderiam estar duplicadas e tudo mais, e além disso as que temos também em dificuldades de escoar boa parte da nossa produção. Para concluir, eu sei que acho que seria por esses dias também o término previsto da obra que a gente tem junto aonde hoje está aí o posto da Polícia Rodoviária Estadual, e eu gostaria de verificar só se realmente tem um novo prazo, era 30 dias no primeiro momento, se está em fase de finalização, se vai continuar a obra, se teve alguma paralisação, para que a gente tenha essa etapa também concluída. Era isso, muito obrigado. Não, vereador, acho que não mudou. A gente só está colocando os meio-fios ali. Há uma colocação agora de meio-fios, agora é só arremate. E depois a gente vai ver o que vai fazer dos canteiros internos, que não vão interferir em nada no desenrolar do fluxo ali. Assim que a gente terminar o meio-fio, a gente pretende fazer a sinalização horizontal e dar por encerrado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Bom, antes de passar a palavra para o vereador Zé, Mário, para finalizar, Sandro,
Eu gostaria só de fazer alguns comentários. Reforçar a questão da 813, de que ela também fique na pauta de prioridade. Eu sei que já está, mas que fique na pauta das prioridades, das prioridades, das prioridades. Nós ficamos muito felizes e agradecidos pelo recapeamento da 122. Ontem eu fui a Porto Alegre, está muito bom. Tem a questão da sinalização, mas está ficando um recapeamento muito bom. E também o trevo de acesso, o novo trevo de acesso à Forqueta ficará bom. Nós temos uma questão que já pedirei a sua ajuda. Queria saudar o comandante Stassak, o Andrade. Hoje de manhã a Prefeitura apresentou para a comunidade, juntamente com o comando, um novo projeto para um posto da Polícia Rodoviária, porque vai ficar humanamente impossível a PRE trabalhar ali nesse trevo. E nós já temos uma doação de uma área de terras da Tramontina. A Prefeitura já tem um pré-projeto, mas nós vamos precisar do apoio do DAER, porque vai ter uma intervenção na faixa de domínio. Então, nós precisamos desse apoio na construção do projeto em conjunto e na agilidade logo ali na frente da aprovação. E aí já entro na fala do vereador David e de outros vereadores. A gente sabe que o ideal, entre o ideal e o real, existe uma grande diferença. E é muito do que a gente sofre aqui na nossa região, os empresários, na hora de solicitar viabilidade e na hora de executar também alguns projetos. Nós tivemos um exemplo do Trevo da Tramontina, que nós construímos em parceria com o DAER, com a EGR, mas teve uma participação muito importante do DAER na flexibilização de alguns pontos. O David era o secretário de Planejamento, porque se nós fôssemos seguir a cartilha, nós até hoje estaríamos ainda aguardando a aprovação do DAER, porque, Sandro, nós fomos junto, David e eu, sem mentira, acho que umas 20 vezes no DAER. E toda vez que nós íamos lá, e essa é uma indignação do empresário, do cidadão, você leva as alterações, aí passa para um outro departamento, né, que é a rotina, mas aí pegam outros problemas. Aí o empresário volta, vai de novo, mas tem mais isso aqui. Mas isso não estava mas isso aqui precisa. Então, esse perfeccionismo, vamos dizer essa palavra, incomoda muito quem está do lado de cá. Aí a gente precisa, talvez nessa reestruturação do DAER, que essas questões sejam flexibilizadas, não levando ao 8, nem ao 80, porque nós precisamos ter segurança na rodovia. E eu me preocupo um pouco de nós passarmos para um município na área urbana, e aqui eu não quero botar uma pá de cal, porque nós temos que nos preocupar com as vidas também, porque se nós tivermos a cada 20 metros um acesso na rodovia, vai ser um inferno. Então, o DAER faz um papel importante de segurar um pouco isso, mas nós não podemos travar. E nós temos que encontrar um meio termo para facilitar o desenvolvimento, mas também não colocar em risco vidas. Porque a gente pega alguns loteamentos que foram feitos no passado de forma irregular, que tem acesso direto na rodovia, e aí é um perigo toda hora que você cruza por aí. Mas, enfim, finalizando, queria também pedir que sabemos que os projetos futuros passarão por PPPs, por pedagiamento. Que os municípios, os cidadãos participem dos debates e que tipo de pedágio nós teremos na região. Ninguém aqui, se fizer uma pesquisa, nenhum cidadão consciente é contra o pedágio. Mas nós queremos participar desse processo e que não seja um pedágio abusivo. Então, é um pedido que a gente coloca. E, para finalizar, te entregarei depois um pedido que hoje apresentarei um requerimento para fazer um estudo, que foi um estudo da PRE, em relação às alterações de velocidade. Nós temos na 122, em torno de 20 quilômetros, mais de 20 alterações de velocidade. E na 453, em torno de também 20 quilômetros, 14 alterações de velocidade. Isso é humanamente impossível para um motorista querer seguir as regras. Então, depois eu vou te entregar, eu apresentarei um requerimento, é um estudo feito pela PRE, então que depois a gente possa fazer um trabalho para que a PRE possa fazer o seu trabalho e nós, como
motoristas, podemos cumprir o nosso papel. Vereador Zé. Não, deixa eu só lhe responder. Quanto aos acessos, é isso que ocorre, eu sei que tem que agilizar, é isso que ocorre quando cada um tem o acesso que gostaria. Então, quando se quer dar um tratamento, e aí vem o contrário, aí quando alguém mais adiante pede um acesso que ele quer acertar o acesso dele, que ele quer regulamentar, aí o DAIR trava. Por quê? Porque aí tem todo um tratamento geométrico para aqueles acessos que tinham 30, 40 anos que eram irregulares. E aí você está penalizando quem quer fazer corretamente, dizendo que tem que ter uma rua lateral para unir todos os acessos para sair para... Mas aí eu acho que cabe, então, um convênio, uma reunião com o município para ver como é que vamos tratar disso. Concordo, acho que tem que ter essa agilidade. Sou parceiro disso. E a minha área agora, a partir de há 2 semanas atrás, que a faixa de domínio, desculpa, perdões pela gripe, a faixa de domínio cuida disso. A faixa de domínio cuida da operação rodoviária. E eu estou aberto. Eu estou aberto a todo e qualquer pedido lá. Quanto ao posto da Polícia Rodoviária, eu já conversei com o Coronel Botelho. Nós estamos trabalhando na conclusão do posto da Polícia Rodoviária de Gravataí, que já deve estar concluído daqui a uns dias. Mas sou parceiro, me coloco à disposição, colocar o meu pessoal a trabalho, o pessoal da faixa de domínio, me coloco à disposição, tenente, para ser mais um a me somar nesse esforço de que vocês possam ter um local de trabalho digno e com melhor qualidade de serviço. O ofício também é da minha área. O ofício vai para a SMT, que cuida do monitoramento de trânsito. Vou dar encaminhamento amanhã. E tão logo de encaminhamento, a secretária pode passar para vocês, pedir que alguém entre em contato amanhã já. Já tem um número de protocolo do expediente para dar andamento. Quanto aos projetos, principalmente projeto de acesso, vereador David, e o Catafesta. Eu acho que os projetos de acesso eu vejo de uma outra forma, tá? Eu tenho outro entendimento nos projetos de acesso. No momento que eu sou engenheiro civil e eu apresento um projeto e eu assino uma RT de responsabilidade técnica, o responsável sou eu. Aí eu mando para lá, aí alguém vai lá e olha e diz assim, não é 15, é 16, já não é mais o meu projeto se eu tiver que alterar. Isso a gente está brigando nessa reestruturação para que, vamos dizer assim, pessoas que entendam de projetos de rodoviários, no momento que ela fizer um projeto e anexar uma anotação de responsabilidade técnica, ela é responsável pelo projeto. Só tem que executar o projeto. O projeto tem que ser exequível. Aí o DAIR analisaria somente se o projeto é exequível. Ponto. Porque a pessoa que trata com o projeto rodoviário, ela sabe qual é a espessura de base, espessura de subbase, espessura de pavimento, largura, raio, tratamento geométrico, curva horizontal. Eu entendo dessa forma. Então, eu sou parceiro para isso também, me coloco à disposição, 10º andar no edifício sede do DAIR, e recebo todos vocês, olha, com o maior carinho. Muito obrigado por terem me recebido aqui. Vereador Catafesta, me coloco à sua disposição. Não tem problema nenhum. Uma hora venho aqui, se não for, se o senhor estiver em Porto Alegre, por favor, o senhor me avisa um dia antes, eu paro o que estiver fazendo para lhe ouvir. Sem problema algum. Tá bem? Me coloco à disposição de todos os vereadores no DAIR em Porto Alegre. Muito obrigado. Vereador Zé Mário.
nós gostaríamos ainda de fazer alguns comentários na presença do engenheiro Sandro, onde que eu fiquei satisfeito quando o senhor disse que os acessos às empresas, que poderá sim ser dialogado e liberado conforme a necessidade, ou o município ser parceiro para realizar esses acessos. Isso é muito importante, porque nós, nessa semana também, eu recebi reclamação de alguns empreendimentos que estão sendo realizados às margens das rodovias e não estão conseguindo a liberação. Então, juntamente, eu gostaria até que o vereador David ser parceiro nesses pedidos, onde que várias empresas me solicitaram a dificuldade do DAER liberar esses acessos. Então, nós vamos fazer uma relação e, se for necessário, vamos até o DAER, no 10º andar, conversar com o senhor. Também eu gostaria de fazer um questionamento, engenheiro Sandro. A faixa de domínio no perímetro urbano ou urbanizado para a empresa, qual que é a faixa de domínio? E a faixa de domínio hoje do DAER normal, fora do perímetro urbano, quantos metros do centro da rodovia? Ela vai variar bastante, viu, vereador? Existem rodovias que têm de 20 a 25 metros de faixa de domínio a contar do eixo da rodovia. Para a rodovia duplicada, já duplicada, principalmente para o segmento já duplicado, ela é outra, que eu não saberia dizer. Mas ainda tem uma lei federal de área não edificante, que é de 15 metros. Ela é parte do terreno do proprietário, mas ela não é do Estado, mas não pode edificar nessa área. E ela era até uns anos atrás, bons anos atrás, até a década de 80, por aí, era de 4 metros. Alguns recursos foram dados com esses 4 metros, hoje é 15. 15 metros além da faixa de domínio. Então, em alguns pontos, o senhor chega a ter, do eixo da rodovia, 40 metros. Inviabiliza muitos empreendimentos, inviabiliza a construção de casas, inviabiliza acessos de empresas. Mas tem que se analisar caso a caso, principalmente no perímetro urbano, onde esteja duplicado. É interessante que a gente olhe com bons olhos e que se possa conversar. Nada que, dialogando, a gente não consiga chegar a um consenso. Nos tranquiliza, mas, na verdade, muitas pessoas, muitos empresários, eles têm essa dificuldade. Essa dificuldade porque, para alguns pontos, seriam do eixo 15 metros mais 10, que seriam os 25. E alguns pontos, então, 40 metros. Ali que dificulta. Tem proprietários que perdem metade do terreno. Aí que inviabiliza o empresário investir naquele trecho porque não tem condições por causa dessa faixa de domínio. Mas nós vamos fazer uma relação, vereador David, e depois nós vamos encaminhá-las e vamos conversar com o senhor para fazer esse esclarecimento, inclusive as empresas com dificuldade de acesso nesse perímetro das rodovias estaduais. Então, senhor Sandro, nós gostaríamos de agradecer sua presença. Nós teríamos muitos pontos de analisar, mas foi um esclarecimento muito importante nessa casa, nessa noite. Quem sabe que, com o decorrer do tempo, nós podemos fazer essa visita e tirar mais dúvidas que nós temos aqui no nosso município. Muito obrigado pela presença, quero agradecer à imprensa mais uma vez, ao tenente Stasaki, o sargento também que está aqui presente, o Corpo de Bombeiros. Quero agradecer também a presença da secretária Glória, do Jornal Farroupilha, enfim, a todos que estão aqui nesta noite para... Eu acredito que foi muito importante esse esclarecimento, engenheiro Sandro. Então, a comunidade agradece pela presença. Muito obrigado, muito boa noite, Sandro e colegas. Obrigado, vereador Zé Mário. Quer fazer mais um? Não. Então, antes de encerrar a sessão, suspender a sessão por 2 minutos, nós temos a vereadora de São Marcos, a Patrícia Camassola, que é presidente do Parlamento Regional. Só reforço o convite. E, Sandro,
terá uma reunião dia 18 de setembro do Parlamento Regional em Antônio Prado. Ele já deve estar na sua agenda, mas ela só reforça o convite para que o senhor se faça presente. E queria lhe dizer que o meu avô de 94 anos é aposentado do DAER também. Então, mas ele trabalhou na obra, inclusive teve um acidente que encostou ele, mas era funcionário do DAER. Vamos suspender a sessão por alguns minutos.